Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, o Jogo da Marca Podcast. Como eu sempre falo para vocês, água morna não serve nem para chá. Então, se é para a gente ser uma marca, que sejamos uma marca forte. O episódio de hoje a gente traz um case incrível de um homem íntegro, cheio de caráter, com uma história maravilhosa. E é esse realmente o intuito desse podcast, que a gente traga histórias reais, que realmente inspirem, transbordem na vida de todo mundo que está escutando e principalmente da nossa plateia maravilhosa que está aqui, porque o Jogo da Marca Podcast é o podcast com a plateia mais linda desse Brasil. Cadê a plateia? Gente, esse é demais, não é? Bom, então vamos lá, eu vou apresentá-lo, tá bom? E eu quero que vocês recebam com a energia bem alta, combinado? Seu Elias. Elias Torres é fundador do Grupo Seu Elias, um ecossistema com 28 frentes de negócios e referência na educação de empreendedores. Hoje, já são mais de 100 mil alunos no Brasil e no mundo. Seu modelo de negócio une branding, educação e impacto social. Com muita energia, Seu Elias no Jogo da Marca Podcast. Seja bem-vindo, querido. Que legal estar aqui, gente. Uma honra, viu, Marília? Legal. Olha, a honra foi toda minha. Eu fiquei tão feliz quando ele aceitou o convite. Gente, vocês não imaginam o que é a agenda desse homem, não. Vocês não imaginam o que é a agenda desse homem, não. Demora para responder no WhatsApp? Não achei, não. Não achei. Achei que você é mais rápido que eu. Achei. Fiquei muito feliz. Elias, obrigada, tá? Obrigado você. Nosso episódio número 2. E antes de eu começar com várias perguntas, quero deixar o espaço, quero que você se sinta. Tá confortável aí? Demais. Tá gostoso? Tá ótimo. Tá, eu quero dizer para você que eu não te convidei à toa, tá? Não te convidei à toa. A sua história mexeu muito comigo e eu gosto de histórias verdadeiras e profundas, vocês sabem disso, né? Infelizmente ou felizmente, no jogo que a gente está hoje, a gente já está acostumada a ver pessoas grandes, faturamentos altos, resultados maravilhosos. Mas quando a gente encontra pessoas que unem essa fé maravilhosa, esse amor a Deus, essa forma de levar a palavra, essa simplicidade e testemunhos como o seu, isso é raro. Então, assim, eu vou ser muito honesta. O que mais me chamou a atenção em você não foi o teu tamanho. Foi a tua simplicidade. Isso é forte. E eu precisava te falar. Nunca te falei isso. Porque a gente está acostumada com pessoas grandes. E a sua simplicidade me chamou muito a atenção. Eu me conectei muito com ele. A gente faz parte do Clex. Nós dois fazemos parte. Então, a gente estava um dia no bate-papo, né? No almoço. Acho que foi no jantar ali, né? No finalzinho. No jantar, né? Tava eu, a Ale Casoni, você, mais alguém. Depois chegou mais alguém. Acho que foi o Felipe. E a gente ficou trocando uma ideia lá. A gente ficou trocando uma ideia. Eu falei, caramba, eu sabia que ele era grande, mas eu não sabia que a história dele era tão linda. E eu tenho certeza que o pessoal que me acompanha, que agora está acompanhando esse projeto novo, e o pessoal aqui da nossa plateia, são pessoas que têm princípios alinhados, valores alinhados, muitos sonhos e, com certeza, muitas crenças também. E é o que você traz. Então, eu quero que com esse episódio, você, assim, se sinta muito à vontade, que a gente consiga contribuir muito na vida deles, tá bom? Que bom. Obrigado pelo pedigree, né? Botou um pedigree grande aí em mim. Eu fiz o merchan, agora você vai ter que manter. Pois você me colocou em situação difícil. Brincadeiras à parte. A gente também, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, pela sua simplicidade, né? Igual você falou, a gente conhece muita gente grande, mas o coração às vezes tá no negócio e aí às vezes fica um pouco difícil de ter um relacionamento, né? Mas eu não vi isso em você e comentei de você com a Lisa também, falei do seu clube, mostrei para ela o seu vídeo uma vez que você fez lá no Ventes, olha, amor, que legal e tal. Vou trazer sua mulher pro MV, minha mulherada fica doida, hein? Cadê minhas MV Clubbers maravilhosas aqui? Olha aí, que legal. Elas estão aqui, massa, lindas. Massa. Lisa é uma mulher muito, muito sábia, né? Poxa, eu não seria o homem que eu sou se eu não tivesse a Lisa ali do meu lado, me corrigindo, né? Indo de encontro aos meus pensamentos. Às vezes a gente pensa que mulher tem só que apoiar. Em vários momentos ela tem que ser opositora também, né? E Lisa é a minha maior opositora. Ela é a maior apoiadora, não sei se dá para entender isso, mas é quem tem coragem de falar comigo as verdades, é quem fala comigo de forma que talvez um funcionário ou um colaborador não tem coragem, e ela sempre sem filtro chega para mim e me fala, né? E se eu estou aqui hoje, poxa, é graças a Deus e graças a Lisa.
E você sabe que eu não a conheço pessoalmente ainda, só Ainda. através das redes sociais, mas não dá para ter dúvida. Quando a gente vê uma pessoa que tem sucesso profissional, mas que tem sucesso em casa, para mim, aquele teu vídeo, para vocês entenderem, tá, gente? Me chamou muito a atenção um vídeo do seu Elias que viralizou, aonde a filhinha dele, ele pegou a câmera do quarto, sabe câmera de segurança do quarto? Não sei se alguém viu esse vídeo, se alguém viu, vocês levantam a mão e me comentam. Ela teve um problema com alguma coisa da família e ela falou que ela ia para o quarto orar, foi isso? Não, não foi nenhum problema. É porque a gente tem um costume de orar e ler a Bíblia com elas todos os dias, desde quando elas nasceram. Na verdade, desde quando ela estava na barriga da Lisa, eu sempre fiz isso. E aí eu estava viajando, Lisa estava no andar de baixo da casa e ela falou assim, mamãe, eu quero orar, porque na semana eu tinha lido o versículo de fechar a porta do quarto e falar com Deus em secreto. Ela falou, eu quero fazer uma oração no quarto. Aí foi isso, mas pode continuar, eu continuo aqui. E foi muito lindo, porque a câmera aparece. Ela tem quantos anos? Ela tinha 5 aninhos na época. 5 aninhos, gente. Uma criança de 5 aninhos ter noção de naquele momento ela precisava fazer uma oração. Então ela entra no quarto, ela Fecha se a porta, ajoelha, ela fecha a porta. Pega a Bíblia, sem Pega a saber Bíblia. ler, abre a Bíblia, folheia, tipo, imaginando que ela está lendo, e faz assim com a mãozinha de joelhos. Aí ela começa a falar com o Papai do Céu, vai, se ajoelha no chão, tipo, né, mais ajoelhada, e levanta assim, ó, tipo, chorando, emocionada e tal, e aí senta, fecha a Bíblia, coloca a Bíblia no coração, vai, coloca a Bíblia de volta e sai do quarto. Aí a irmã viu que ela fez isso, a irmã também fez a mesma coisa, sem ela ter falado que ela tinha feito. Ela pegou a Bíblia, orou, ajoelhou, não chorou igual a outra, porque ela era mais novinha, mas com 4 aninhos ela fazendo isso. E aí eu postei isso, né, falando da importância de ensinar a criança no caminho, né, não o caminho. E esse negócio viralizou, foi o vídeo mais assistido do meu Instagram ali, foi loucura. E Depois foi eu posso te muito mandar pra você mandar. bonito. Então, quando você vê uma pessoa que tem um sucesso e que tem uma criança de 5 anos fazendo isso dentro de casa, você vai ter dúvida da mulher? Você vai ter dúvida que a mulher não é uma mulher incrível? Eu falo, o meu público é 80% mulher, se bem que eu tô com 75, 25 hoje, mas meu maior público é mulher. E eu falo, a mulher é a atmosfera da casa. Por mais provedor que o seu homem seja, por mais alfa, né, por mais dominante que o homem seja, a atmosfera da casa é conduzida pela mulher. O macro da casa é conduzido pela mulher. Eu posso Então, quando tá- você vê uma coisa dessa, sem conhecer a Lisa, não tem a menor dúvida que ela é uma mulher incrível. Eu posso estar mal do jeito que for, cara. Tipo, tive um dia difícil, se eu chego em casa, Lisa tá, né, lá para me receber e tal, e nem sempre ela vai estar com uns 1000 sorrisos, mas só de eu ver ela, só de eu sentir aquela atmosfera da casa que ela criou durante todo o dia, meu dia vira outro, eu viro outro homem. E o que você falou é muito verdade, né? O homem ele é o provedor em muitas situações e tal, mas a mulher é quem gera, né? A mulher é quem, né? A mulher é quem dá força ali para casa e tal. E a Bíblia é muito clara quando ela fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Meu pai mais velho fala, a mulher sabe edificar em casa. Edificar em casa. A mulher Ai, sabe edificar. credo. Não, pai, não é isso não. Não é machista, é só porque ele é muito brincalhão e tal. Mas na minha vida foi isso, né? Elisa está comigo, poxa, eu tinha 17 anos, ela 15. Então, assim, a Olha, gente que construiu cresceram literalmente- juntos, que legal. Que legal. Literalmente tudo junto. Eu assim. com o Ju também, a gente construiu tudo junto. Que legal. Juntos É um há 18 sabor muito anos. bom, né? Assim, é muito legal. muito bom, é muito bom, é muito bom. Maravilhoso. Bom, deram pra vocês sentiram como é que vai ser o clima disso aqui? Hã? Com muita verdade, intenção e bora, que a gente tá só começando. Bom, eu vou trazer um pouquinho da tua essência, porque tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente nova do meu mundo e do meu perfil que talvez não tenha a mínima noção Tá tudo bem. realmente de quem é o seu Elias. Então a gente vai puxar um pouquinho. Eu acho que alguns devem ter achado que eu sou um velhinho, né? O seu Elias. Seu né? Elias. Chega de bengalinha aqui, né? É engraçado, e a gente vai falar disso também, porque não deixa de ser um jogo de marca. Não deixa de ser uma marca, né? É, exatamente. Bom, Elias, ó, eu tenho cola, tá? Porque eu penso muito bem nas minhas perguntas. E como eu tô começando, eu falo que eu não tenho vergonha nenhuma. Eu prefiro seguir minha aqui, ó, do que eu perder as perguntas que eu quero muito fazer. Então, você vem de uma barbearia de bairro, uma família simples, barbearia de bairro, tá? Família simples. O que te fez acreditar? Então, se você fechar os olhos e você voltar lá atrás para você, na sua barbearia, o que foi que você viu? Porque eu defendo muito isso. A gente só consegue pensar maior quando a gente vê algo que até então a gente não conhecia. Qual foi a primeira coisa, se você se lembrar, claro, que você viu ou que você ouviu que te mostrou que dava para jogar outro jogo, que dava para ser maior, que ali não era seu teto? Tá. Voltando um pouquinho antes disso daí, Tá. eu sempre fui um menino que eu gostava de estar sempre melhorando.
inconscientemente eu queria isso. Por exemplo, eu lembro quando eu ganhei uma bicicletinha, e aí eu falei, pai, eu quero uma maior. E aí os homens vão saber, JNA, aquelas bicicletinhas médias ali e tal. E aí ele me dava uma maior. E aí, meu pai nunca foi rico, mas ele conseguia realizar boa parte dos meus sonhos ali. Eu tive pais maravilhosos. Aí eu comprei uma bicicleta média, eu queria uma bicicleta 18 marchas. Aí eu comprei uma bicicleta 18 marchas, eu queria uma mobilete de pedal, que não precisava de pedalar tanto, tinha um acelerador. Aí eu comprei uma scooter, cinquentinha, aí eu comprei uma Honda Bis. Eu sempre fui de nunca ficar um ano sem evoluir nada, assim, sabe? E até hoje é assim, a gente todo ano cresce faturamento, todo ano contrata, todo ano está fazendo as coisas. Eu gosto de falar que a evolução, depois que a pessoa passa por ela, independente do tamanho dessa evolução, ela passa a ser um estilo de vida. Você se acostuma a estar sempre buscando o próximo é a expansão nível, da né? consciência. E né? você começou isso cedo, você começou já de menino. Exatamente. E aí eu tinha uma barbeariazinha bem pequenininha, num bairro simples de Belo Horizonte, cobrava R$3 um corte de cabelo, sem muita perspectiva. E aí eu lembro que meu irmão foi para os Estados Unidos e ele me passou a barbearia dele. E ela era melhor do que a minha, então eu fui em busca dessa melhoria. Beleza, ali eu fiquei por muitos anos, e ali naquele espaço eu comecei a atender jogadores de futebol. Né? Eu estava numa tarde de terça-feira trabalhando, chega um segurança do Clube Atlético Mineiro com uma criança, e essa criança era filho de um jogador de futebol. E eu comecei a cortar o cabelo do menino, o menino não ficava quieto, ele estava muito agitado, comeu as balinhas, chupou as balinhas, tudo que eu tinha, pirulito, rasgou revista, fez aquela algazarra. Normal, gente, tá vendo? Não é só os filhos de vocês, tá? O jogador de futebol também faz isso. Total. E aí, cara, eu sempre aprendi com meu pai que a gente não deve fazer acepção de pessoas, ou seja, tratar o rico bem e o pobre diferente. E aquela pessoa que foi, ele era um cara muito simples, ele foi num carro simples, ele foi de chinelo, de bermuda e tal, e ele não me falou que aquele menino era filho de um jogador de futebol. E eu tratei ele igualmente todos que iam ali. Quando terminou, ele me falou, esse menino é filho do Márcio Araújo, jogador do Atlético, jogou no Palmeiras, não sei, os homens aí vão saber de futebol, Flamengo e tal. Falei, que legal, eu nem sabia quem era Márcio Araújo. No caso, eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Mas é um jogador de futebol. Eu vim de uma igreja tradicional que jogar bola era pecado, né? E aí eu não sabia de futebol. Enfim, eu cortei o cabelo dele, ele falou assim, depois eu vou falar para o Márcio vir aqui. Eu falei, beleza. Só que o meu salão, a minha barbearia na época, eu nem chamava de barbearia, chamava de salão, era o mais bonito do bairro. Não era o mais luxuoso, mas a minha parede nunca ficou marcada. Eu trabalhava de calça social, camisa polo, escrito o nome do salão, sapato engraxadinho. Capricho, sempre capricho. Sempre caprichoso. O meu cartão de visita não era o cartão de visita fininho, ele era um verniz localizado, um papel couché. Eu tinha internet, era a época das lan houses, aí eu tinha um computador exclusivo para cliente. Eu tinha uma garrafa de café, que eu colocava café novo 3 vezes por dia. O meu salão na região era o único a ter ar-condicionado, eu era o mais caro, eu já tinha uma percepção de valor. Eu costumo dizer que eu era a pessoa certa no lugar errado. Caramba. Eu tinha um negócio certo no lugar errado. Né? E a pessoa certa no lugar errado e o negócio certo no lugar errado nunca vai chegar onde merecia. E aí eu comecei a trabalhar ali e tal, e foi o jogador, e eu tinha uma TechPix. Conhece a TechPix? Aquela maquininha de foto. E aí, quando o gente, jogador desculpa, não é da minha época, gente. Eu tô quase 40 anos já, então... Aí o jogador... Eu não tô muito atrás, não. Não, mas você não lembra de TechPix? Fazia propaganda na Band. Quem lembra de TechPix aí? Não, gente. Então eu não tinha acesso, eu acho. Não, então tá. Ela que era... Não conhecia a TechPix, gente. É aquelas câmerazinhas prata que você comprava na Casas Bahia, na Ricardo Eletro, sabe? Que tirava e tinha um flashzinho, tinha um visorzinho. Nem lembra também. Ela é novinha, tá com 29 anos agora, né, Maria? 36, nem tô Brincadeira. longe. Mas aí o que aconteceu? Eu tirei uma foto, a primeira vez que o atleta foi lá, eu tirei uma foto e mandei revelar as fotos. E coloquei naquele quadro que tinha de adolescente, que você colocava os imãzinhos assim na parede e tal. Para não ficar só uma foto, eu tirei um tanto de foto dos clientes e coloquei a do jogador maior no meio. E aquilo, quando os clientes iam, um homem apaixonado por futebol. Teu marido ou seu namorado deve ser louco com o futebol, né? Quando ele via aquilo, ele falava, caraca, esse cara veio aqui, Elias. Não era o seu Elias. Eu falei, veio, cara. E aquilo começou a lotar o meu salão. Eu lembro que o corte era R$7. E foi para 8, foi para 10, para 12, para 15, para 18. E a demanda absurda, assim, ó. Absurdo. Associação de imagem, isso é muito importante. A gente trabalha isso até hoje. Né? E aí eu lembro que eu falei, cara, tem que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, poxa. Eu lembro que em 2012 eu já tinha atendido tanto jogador de futebol, porque bastou um gostar e eles foram indicando para outras pessoas. E aí eu lembro que eu comecei a ir, por exemplo, na casa deles.
Eu morava numa casinha, contei para Má no dia que a gente conversou, de R$ 350 de aluguel. Eu tinha um Ford Ka, que era muito simples, barulhento demais, e soltava fumaça no canto de descarga. E aí eu queria mudar aquela realidade, mas eu não sabia, não tinha referência, não tinha mentoria, não tinha podcast com plateia, não existia o digital, não existia Érico Rocha, não existia Flávio Augusto. O Flávio foi uma das pessoas que me inspiraram, e ele já existia. E eu ia na casa dos jogadores, atender eles depois do horário, junto com a Lisa, porque a Lisa tinha um salãozinho do lado do meu, a gente tinha 2 salões. E aí, quando a gente chegava nos condomínios de casas lá de BH, a gente entrava na portaria, no Ford Ka. Eu nunca tive vergonha da minha situação atual. E eu passava naquelas ruas assim e tal, olhava aquelas mansões, né, eu falava assim, rapaz, como isso está distante da minha vida? Como isso está distante de mim, né? E aí eu lembro que às vezes 8 horas da noite, 9 horas, eu deixava a Lisa dentro do carro, ela cansada, ela reclinava o banco e ficava dormindo enquanto eu fazia o cabelo do atleta na casa dele. Gastava 2 horas às vezes para passar um produto. Chegava lá, ela estava dormindo. E aí a gente saía assim dentro do condomínio, né, e olhando aquelas casas. Eu lembro das palavras dela. Olha como a mulher gera, né? Falou assim, amor, a gente ainda vai morar aqui. E lá morava o César Menotti Fabiano, morava o Vanderlei Luxemburgo, morava toda a nata de BH morava ali. A gente ainda vai morar aqui, a gente ainda vai morar aqui. E eu, como homem, provedor principal, ele falava assim, ficava até sem jeito de falar assim, amém, mas como, né? Amor, aqui eu não sei se vai dar. Então, aqui eu acho que aqueles predinhos lá talvez vai rolar. A Carapicuíba ali talvez rola, mas aqui em Alfa vai ser difícil. E aí, cara, como Deus surpreende a gente, né, Marília? Então, assim, eu lembro que passava aquilo, eu chegava em casa, eu ficava frustrado. Eu falei, cara, minha mulher tem um sonho que eu nunca vou realizar. Sabe o pensamento interno? O homem tem tantos pensamentos que você nem sabe. Ele pensa em dar uma casa melhor, pensa em dar uma família melhor, pensa em ganhar mais o tempo todo, assim, gente. O homem tem esse pensamento. Estou errado, não? Ele quer ganhar mais o tempo todo. E não é por ganância, porque ele sabe do sonho da esposa, dos filhos. Ele sabe que a esposa segue a amiga que vai para a Disney de executivo, e ela não pode ir. Ele sabe que a mulher dele não pode. Sabe que a esposa do colega tem um Rolex, mas ele não teve condição de fazer isso para ela. E ele fica o tempo... Eu fico assim, ficava assim, né? E aí, quando chegou em casa, chegou no trabalho, no outro dia eu fiquei, cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E a Lisa sempre falava comigo, amor, você tem que sair daqui. Você é um cara incrível, você é bom no que você faz, você tem que estudar, a gente tem que dar um jeito de sair daqui, porque você precisa ganhar mais, não por mim, mas você tá muito cansado, você está trabalhando demais. Eu era um escravo do trabalho mesmo, assim, sabe? E eu não sabia como. Até que um dia, né, senta uma pessoa na minha cadeira, que eu conto para ele esse projeto de, poxa, qual que era o meu sonho, gente? Sair dali para abrir um negócio num bairro melhor, cobrando bem mais caro, com uma estrutura robusta e bonita, com estacionamento, manobrista, um padrão rico. Eu estava atendendo muita gente rica, né? Meu carro era um Ford Ka, mas meus clientes tinham Porsche, tinha Land Rover, tinha Lamborghini, tinha tudo isso, eu não tinha estrutura para atendê-los. Eu contei tudo isso para ele, né? Apesar de ter contado para várias outras pessoas e elas terem me desanimado, esse cara me aconselhou certo, né? E quando eu contava para as pessoas, Lisa, mais uma vez, falava comigo assim, amor, desculpa ser tão sincera com você, mas você é muito falastrão. Você fala muito, amor. Todo cliente que senta na sua cadeira, você conta do nosso sonho, do nosso projeto, das nossas coisas, do que a gente quer morar no Fazenda, Fazenda é o nome do condomínio. Não pode falar, meu bem, a gente tem que falar para Deus, para seu pai, para sua mãe, que são pessoas de confiança, para o meu, e pronto. Ela falou uma frase que ficou marcada, falou assim, ninguém pode impedir a gente de dar certo, a menos que a gente conte para as pessoas erradas. Meu Deus. Olha como isso é forte. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu me identifico absurdamente com você, tá? Porque eu também tinha essa mania, sabe por quê? Quando a gente tem essa vontade, ou essa fé, ou essa visão mesmo dentro da gente, para a gente é muito claro, porque a gente não consegue verbalizar, ou a gente não consegue imaginar o que não existe dentro da gente. E o que para a gente é natural, automaticamente é do ser humano achar que para o outro também é. Então eu falo que eu brinco que eu sempre fui vendedora, e a maior vendedora que eu fui foi vender os meus sonhos, as minhas ideias para o meu marido. Porque tinha muita coisa que para mim era claro e para ele não era. Só que é diferente, pode não ser claro para a pessoa, mas quando a pessoa tem um sentimento bom por você, quando a pessoa não divide da tua ideia, da tua visão e muito menos do teu sentimento, às vezes esse compartilhar gera algo que te frustra, porque vai te atrapalhar.
Vai te atrapalhar. Aquela pessoa, às vezes, ela não verbaliza um comentário nem para te machucar, mas é o que está dentro dela. Para ela, aquilo é impossível. Então, ela nem consegue verbalizar outra coisa que não seja: você está viajando, isso não vai dar certo, você está sonhando muito. E isso acaba abafando o teu sonho, No meu entendeu? caso, que eu ouvia muito, os homens devem compartilhar disso, é time que está ganhando não se mexe, né? Do meu ciclo de amizade, gente, o profissional da minha área de cabeleireiro e barbeiro, o seu cabeleireiro, talvez ele ganhe muita grana. É uma profissão rentável, né? Pô, naquela época, em 2012, eu ganhava 8 mil por mês. Tinha mês que eu ganhava 10 mil por mês, não estou falando de 2012, gente. 2013. Eu não tinha as coisas que eu queria ter, porque eu não tinha administração, não entendia de negócio e não tinha coragem para dar um passo grande e tal. Mas, por exemplo, tem profissionais no meu ramo hoje ganhando 150 mil no mês, né? Isso, poxa, isso é maravilhoso, né? Então, assim, não era por falta de dinheiro, era por falta de expandir a consciência, né? E aí eu contei para esse cara, né? O nome dele é Silas. Falei: Silas, cara, Silas, um beijo para você. eu quero abrir um negócio, cara, uma barbearia conceito, sabe? Eu imagino o barbeiro trabalhando de gravata, colete, uma estrutura com um projeto arquitetônico, um pé direito alto, cadeiras modernas, manobrista, um café expresso, um negócio chique, uma concierge de terninho na recepção. Eu já tinha uma visão, né, de que eu queria ali. Aí ele falou assim: E cara, detalhe, que só te projeto... perguntar, preciso te perguntar Pode uma ficar à coisa. vontade. É importante, porque às vezes eu tô pensando aqui, quem tá escutando ou quem tá aqui na plateia tá pensando a mesma coisa. Isso tudo, na tua visão, você tinha visto em algum modelo, em algum outro nicho que tenha te inspirado? Porque, às vezes, a nossa ambição, ela também vem de inspiração. Não que necessariamente você tenha visto uma barbearia, mas talvez uma loja mais luxuosa, um restaurante, um hotel. Teve algo que você lembra que te inspirou? Teve várias coisas. Fala. Eu sempre fui uma pessoa de frequentar lugares de percepção de valor alto. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava namorando com a Lisa, eu fui numa churrascaria que era a mais cara de Belo Horizonte. Eu falei: caraca, eu tenho que trabalhar 3 dias para pagar o rodízio que a gente comeu aqui, né? Mas naquela época eu estava convivendo com pessoas, tipo assim, riquíssimas. Por exemplo, eu era o barbeiro do Neymar quando ele ia para BH. Eu cortei o cabelo do Messi, eu cortei o cabelo do Ronaldinho Gaúcho por 3 anos. E eu ia na casa deles. Então eu via a sala, eu via o quarto, eu via o pé direito, eu via os restaurantes que eles iam, eu ia nos melhores hotéis de BH e do Brasil, viajava com delegação para cortar cabelo. Eu tava num meio de luxo. Eu via barbeiro eu via jogador com Louis Vuitton debaixo do braço, com mochilinha eu já tinha essa percepção, sabe? O perfume deles era os melhores, aliança grossa com diamante e tal. Então, eu já estava inserido nesse ambiente. Seu sabe? ambiente, né? E se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né, conviver com quem está muito acima da sua realidade vai fazer você enxergar a possibilidade de viver uma realidade diferente da que você vive. Mas você sabe que você está falando e eu estou lembrando, quando eu era consultora de imagem, era exatamente isso. Consultora de imagem, eu ajudava as mulheres a se vestirem e eu estava no íntimo delas. Então, na sala, no closet, vendo o ambiente familiar. E muito da minha visão, da minha percepção, veio através desse meu momento, onde eu estava na casa delas. É isso aí. Vendo o que para elas era normal, rotina. E, Elias, eu vou te falar uma coisa, eu não aprendi só em questão de valor e luxo, mas eu lembro de ver comportamento. Claro, Famílias, com educação. Eu me espelhei muito. Foi uma época que, para mim, foi a maior escola da minha vida. Foi quando eu estava num ambiente que, para mim, ainda era muito distante. É isso aí. Mas eu estava inserida e fazendo parte da minha rotina. Tanto que, por exemplo, quem olhava para mim não achava que eu era um barbeiro. Eu lembro claramente, e não estou desmerecendo a minha classe, mas às vezes o cara tem cara de barbeiro, tem cara que não tem cara de barbeiro. Eu lembro claramente quando eu fui numa festa de aniversário de um cliente meu, e eu fui naquele Ford Ka. Aquele Ford Ka, gente, ele bebia demais, ele fumava muito. Sabe o que é um carro fumando? Sai fumaça no canto, ele dormia na rua de vez em quando. Não é eu, tá? É o Ford Ka. Esse dia eu contei num podcast sobre isso, e aí a apresentadora ela estava olhando o próximo assunto, igual você estava aí agora. Estou vendo a próxima. Aí quando terminou, ela falou assim: Elias, mas eu não sabia que você bebia, fumava e dormia na rua. Eu falei: não, nem eu não. Não, cara, é o Ford Ka, é o carro. Eu falei: meu Deus, eu entendi tudo errado. Então, para que fique claro, vocês estão entendendo? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca dormi na rua. Mas aí a gente foi para essa festa de aniversário, eu e Elisa. Elisa é sempre muito bem arrumada também e tal, e eu também. A gente entrou na festa e aí o anfitrião da festa, o pai do anfitrião veio nos receber. E ele falou assim, inclusive a festa era do Silas, do rapaz que eu te falei. O pai dele falou assim, já falecido e tal. Eu não tenho raiva dessa situação, eu acho que Deus usou ele para falar comigo. Ele falou assim,
E vocês fazem o quê? E você faz o quê, moça? E minha esposa, na época, ela fazia design de interiores, queria ser decoradora e tal. Aí eu faço design de interiores na FUMEC e tal. Falei, e você, rapaz? Eu falei, cara, eu sou barbeiro, eu corto o cabelo do Silas. Você é barbeiro? Você não tem cara de barbeiro? Você nunca pensou em ser alguém na vida, um médico ou um engenheiro? Eu falei, oi, mas eu sou alguém na vida. Não me leve a mal. Não estou levando a mal, mas só me explique melhor. Eu falei, não, é porque, como lá em casa todo mundo estudou, todo mundo fez faculdade, você nunca pensou nisso e tal? Eu falei, cara, nunca pensei. Mas aquilo me deu uma chacoalhada, Marília. Eu saí de lá, eu entrei naquele Ford Ka e eu falei assim, cara, eu vou mudar essa realidade, eu vou calar a boca desse velho. Falei comigo, eu vou calar a boca desse velho. Mas sabe quando algo mexe com você? É dali que eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar, eu preciso fazer as coisas acontecer, eu preciso... Né? E eu não fiquei com raiva dele, tanto que anos depois ele foi lá no nosso espaço com o Silas. E aí quando ele entrou, ele falou, que espaço lindo, meu jovem, Deus abençoe. E ele era pastor, né? Eu falei, né, Deus abençoe. Mas enfim, eu acho que aquilo foi um chacoalhão para mim, assim, sabe? Pô, acorda, você tem mais potencial, você pode fazer muito mais do que isso e ó, tal. eu preciso cortar uma coisa, agregar, na verdade. Quantas vezes passam pessoas pela nossa vida que dão um chacoalhão, E a gente acha que falam, e que a gente, às vezes, deixa o ego falar mais alto, ou às vezes a gente não presta atenção, né? Porque você fala mesmo de Deus, Deus vem através das pessoas falar, né? E às vezes a gente que não prestou atenção ou não recebeu aquilo da forma bem, e a gente quer sempre culpar o outro. Olha só que bacana, você poderia ter ido dormir putinho. Quem esse cara pensa que é? Na verdade, eu fui. Você foi, mas não. Mas você mexeu concorda? comigo. Mexeu com você. Você entendeu que existia algo por trás ali, que existia um jogo por trás do jogo. Isso é humildade, cara. Porque tem duas coisas que eu falo que são fundamentais das pessoas muito grandes, tá? Você pode ver, uma pessoa que cresceu na vida, que prosperou, ela tem duas coisas que são inegociáveis. A primeira é coragem e a segunda é humildade. Se ela só for corajosa, mas não tiver humildade para entender, olha, se eu preciso ouvir, eu preciso melhorar, dá para fazer, deixa eu colocar isso para dentro, dificilmente ela passa por uma ruptura. E isso que você foi, você pode ter ficado putinho. Mas você foi humilde para entender, cara, ele tá certo. Por que ele viu isso em mim? Qual foi a percepção dele? Você entendeu, você colocou peso, você colocou voz na mensagem dele. E isso é uma lição muito valiosa para quem está ouvindo aqui. Porque às vezes as pessoas acham, não, eu só vou escutar. Você sabe que antes da gente começar o podcast hoje, o podcast nosso aqui está com plateia, eu falei uma coisa para eles. Eu já paguei caríssimo para estar em imersões e às vezes o melhor insight do dia eu escutei da pessoa que estava sentada do meu lado, sabia? É claro, isso é mais comum que tem. Do meu lado, não foi a pessoa que estava no palco que me ensinou. Então é importante a gente estar atento o tempo todo. E eu acho que a pessoa que quer crescer, do mesmo jeito que você fala, que você estava sempre atento, ela também tem que estar atenta a todos os sinais. Você absorve diferente. É a mesma coisa com Deus, eu acredito. Depois que você se abre mais, tudo vem como resposta, tudo vem como sinal. Eu acho importante a pessoa estar aberta, porque muitas pessoas não crescem por também não achar que precisam escutar. Isso é uma grande jogada. E você pode ver, ó, desde o começo, você me falou aqui do cliente, você me falou aqui do motorista, você me falou aqui do Silas, você me falou agora do cara. Olha quantas pessoas você ouviu. Da sua esposa. Eu ouvi muitas pessoas, muitas pessoas. Tive que ouvir muito meus pais em algumas situações, e outras situações eu tive que não ouvi-los. Por exemplo, cara, eu sou apaixonado pelo meu pai, sou apaixonado pela minha mãe, fui muito privilegiado por isso, sabe? Tenho pais maravilhosos, assim. Mas, por exemplo, quando eu tomei a decisão de fazer um curso no exterior, em 2014, já tinham acontecido muitas coisas, eu lembro que fui falar para minha mãe. Falei, mãe, estou indo para os Estados Unidos, dia 25, vim cá despedir da senhora. Ela falou assim, mas para que você vai lá? Falei, vou fazer um curso. Eu falei, mas você já não sabe cortar cabelo? Eu falei, não, mas não é para isso. Para que você vai fazer isso, minha filha? Ela me tirou muito de cabeça, assim, sabe? Na época eu fiquei putinho também, normal, né? Imaturo e tal. Mas não briguei com ela, tá? Não discuti com ela. Mas eu não ouvi ela naquele momento. Eu fiquei até com pesar na consciência de não ter ouvido ela naquele momento, mas eu tinha clareza que eu precisava fazer aquilo, né? E eu fiquei pensando, cara, minha mãe não teve uma realidade igual eu tive, tipo, de empreender, de fazer as coisas, então ela não está errada também de falar dessa forma. Ela não tinha essa visão, não Mas tinha como ela acreditar, eu né? ouvia minha mãe, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, que eu estava namorando com uma jovem, que ela olhou para a jovem e falou assim, meu filho, eu não sinto paz nesse relacionamento. Eu não acho que você tem que casar com essa moça, sabe?
se você puder me ouvir, eu te garanto que você vai ser muito feliz, porque você vê o presente. Eu consigo enxergar muita coisa. E a minha mãe, 54 anos de casado, ela e meu pai parecem que casaram ano passado. Você tem que ver que coisa mais linda o relacionamento dos dois. E eu sou grato demais a Deus por ter ouvido ela naquele conselho, né? Por não ter casado com aquela pessoa, ter esperado um pouquinho mais e ter casado com a Lisa, que é minha esposa, né? Então, assim, em alguns momentos eu ouvi eles, ela, e em outros momentos eu não pude ouvi-la, né? Eu lembro quando eu fui abrir o Seu Elias, levei meu pai na estrutura que eu estava abrindo, falei, pai, é aqui. E aí, o que o senhor acha, hein? Achando que ele ia falar comigo o quê? Meu filho, vai devagar, a Dilma tá aí, era a época da Dilma, né? Tá para sofrer o impeachment, não sei o que Isso que foi tem. quando, Elias? Quando foi 2013. isso? 2013. Ele me falou simplesmente o seguinte, meu filho, vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor dos Exércitos é contigo. Eu lembro dessa palavra todos os dias, na hora de tomar uma decisão maior. A gente tem esse mesmo espaço do Joel aqui, só que na Torre B, eu tenho 1000 metros lá, né? E aí, primeiro eu peguei 500, depois vagou o lado de cá, e a gente tem um auditório também, muito parecido com isso aqui. E aí eu falei assim, cara, será que eu pego esse auditório ou não, né? Eu lembrei, tipo, 15 anos atrás, da palavra do meu pai, falando de novo e tal. Então, assim, ó, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, muito cuidado com o que você fala para os seus filhos, a forma que você fala, ou a forma de apoiar ou não, do excesso de proteção, né? Eu acho que o filho pode crescer muito dependendo do ambiente que ele vive, ou ele pode não crescer dependendo também do ambiente que ele vive. Mas aí, voltando lá atrás, eu contei para o Silas, né, sobre esse projeto, ele falou assim, meu amigo, lindo o seu projeto, lindo a sua ideia. Você já foi no BNDES? Eu falei, não, não fui, cara. Você já foi no Bradesco? Eu falei, não fui, porque eu estava contando para ele na ideia dele ser um investidor do negócio. Ele é um cara muito rico e tal, e um cara de valores e princípios. Não, nunca fui, cara. Nunca, eu não tinha nem crédito, gente. Eu era completamente amador, assim, sabe? E ele falou assim, cara, então, quais possibilidades você tem? Eu falei, não sei, eu estou querendo aprender quais possibilidades que eu tenho. Então. Ele falou assim, meu amigo, quando cessam todas as oportunidades, quando cessa todas as suas forças, você tem que falar com Deus. Eu falei, não, mas eu oro a Deus, eu falo com Deus sobre os meus projetos e tal, meus projetos. Aí ele falou assim, você já escreveu num papel todos os seus projetos? Eu falei, pô, cara, desculpa, tá? Não estou menosprezando quem é da área coach, mas o coach, às vezes, ele ficou um pouco queimado na vida. Os grandes coaches, não, mas a galera que comprou os cursinhos e foi aplicando de qualquer jeito, ficaram queimados. Vocês vão concordar comigo. Eu não sou contra a metodologia coach, tá? Já sou aluno do Paulo, sou aluno de um tanto de gente, do Brunet e tal, do Massal. Mas ele falou, cara, você tem que colocar num papel, cara. Você tem que escrever uma carta para o Senhor, com tudo que você quer viver na sua vida material, profissional, física, espiritual, familiar e tal. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Que papinho é esse? Meu Deus do céu. Quantas pessoas devem estar ouvindo isso, ou aqui mesmo na plateia, e estão pensando, ai, lá vem a história da cartinha. Acho muito legal. Ele contou essa história para mim, tá? Eu quero muito que vocês prestem atenção, porque ele era essa pessoa que não acreditava e que, quando escutou esse conselho, a primeira impressão foi exatamente essa. Cara, aí eu falei, não, sabe quando joga um balde de água fria? Ah, sim, já terminei o cabelo dele rapidinho ali. Falei, meu irmão, obrigado, viu, cara? Sucesso para você lá e tal. Aí foi embora. Aí eu fiquei sentado assim no degrauzinho, né? Na barbearia. Sabe quando você pega um copinho descartável e fica rasgando ele assim, ó? Fazendo tipo umas bandeirinhas assim e tal. Escrever carta. Escrever carta. Querendo dinheiro, o cara mandou escrever carta, rapaz. Não, aqui escrever carta, escrever carta. Aí ele foi embora e aquele negócio ficou na minha cabeça. Cheguei em casa, naquela casinha que a gente morava, Lisa fazendo um macarrão lá e tal. Eu falei assim, amor, aí eu tinha tomado meu banho, fui lá para a cozinha ajudar ela. Cortei o cabelo do Silas lá, contei para ele do nosso projeto e tal. Ele falou para a gente escrever uma carta para Deus ainda. Pô, o evangelho que eu conheço tem a ver com arrependimento, não é só prosperidade. Eu batia muito nessa tecla assim e tal. Deus não tem que ficar dando coisa para a gente. Deus não é Papai Noel nosso e tal. Eu fui criado assim, sabe, gente, que ganhar dinheiro é errado. Tipo, o rico não entra no céu. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico morar. Eu tive essa doutrinação, assim, sabe? Muito do que eu aprendi no passado, pô, são meus valores de hoje. Eu Quem não, se jamais... identifica, gente, da plateia? Quem foi criado assim? São Olha como crenças. levanta a mão de verdade. Olha como é forte isso. Imagina são o pessoal crenças que tá limitantes ouvindo. que colocam na cabeça da gente. E assim, eu não estou falando da metodologia cristã que eu fui criado. Igual eu falando, o que eu ensino para minhas meninas, eu aprendi nessa mesma época que eu aprendi. Só que chega um tempo que você tem que filtrar o que realmente está na Bíblia ali, o que você acredita, e sem religiosidade, mas eu acho que todo mundo tem uma fé aqui.
E aí o que aconteceu? Eu ficava com isso, assim, que eu não podia prosperar e ganhar dinheiro, e eu via os jogadores, às vezes, por mais que eu queria, mas eu, não, mas deve ser errado, né? Comprar uma casa de 3 milhões, pelo amor de quanta gente passando fome na África, eu comprar uma casa dessa. Enfim, gente. Lisa, por mais uma vez, a mulher que gera, né? Falou assim, amor, o Silas é um cara bem sucedido. Se ele te falou isso, vamos ouvir ele. Vamos ouvir. Vamos jantar aqui agora, vamos no quarto, vamos escrever uma carta. Eu falei, tá bom. Aí comi ali, cara, 10h30 da noite, barriga cheia. Se eu comer, meu farol baixa na hora, eu tenho que dormir. Fomos para o quarto, fechamos a porta, ajoelhamos na cama nossa. E aí a gente escreveu uma carta, a gente começou a escrever e tal. E a gente foi lembrando, sabe? Visão de futuro. Visão de futuro, por exemplo, a gente colocou que a gente queria mais de 4 barbeiros trabalhando para a gente, que eu tinha era eu sozinho, eu ficava muito cansado. Eu não conseguia mais atender o telefone, meu pescoço ficava doendo, assim. Aí eu falei que eu queria ter uma recepcionista, eu falei que eu queria café, estacionamento, cafezinho. Para mim, 4 profissionais era tipo assim, cara, zerei o game, eu vou ter 4 caras trabalhando para mim, eu vou ter tempo, né? E a gente colocou que a gente queria trabalhar com bons produtos, porque na época tinha Keone, Kerastase, vocês conhecem essas marcas, né? Schwarzkopf, eu falei, eu quero isso, cara. Queria bons produtos. Falei que até essa época eu tinha sofrido 13 assaltos. Eu tinha cara de playboy. Eles falavam comigo que tinha cara de playboy. E me assaltavam muito, não sei porquê. Me assaltavam e tal. E eu coloquei na carta que eu nunca mais queria ser assaltado, nem roubado. Eu falei que eu queria ser uma referência no Brasil, no exterior. Eu falei que eu queria atender vários jogadores de futebol, que eu queria ter reconhecimento, que eu queria cobrar caro, que eu queria ser valorizado. Cara, eu coloquei toda a minha visão de futuro naquele papel, junto com a minha esposa. E aí ela escreveu um tanto de coisa também, tarará, aquela coisa toda. No final da carta, né, a gente colocou a data, eu lembro direitinho, 2/1 de 2012. E aí no final da carta a gente assinou, ela assinou, eu escrevi amém, ela também falou, vamos dormir? Eu falei, amor, coloca aí também o neném. Por quê? Porque a gente casou em 2008. E esse ano era 2012. E nós estávamos há 4 anos tentando engravidar. A gente queria ter filho, aquela coisa toda, mas não conseguia de jeito nenhum. Nós já tínhamos passado por 3 médicos e tinham dado o diagnóstico para a gente de infertilidade sem causa. E assim, as amigas delas, que casou na mesma época, todas já tinham engravidado, meus amigos já tinham filho, pessoal da igreja, aquela coisa toda, e nós não. E a gente foi e colocou lá nesse papel que a gente queria também, a gente colocou assim, e o neném? Tipo, de qualquer jeito, assim, ó, eu que escrevi garranchado assim, e o neném. A gente dobrou aquele papel, né? E aí, cara, eu fui dormir, cansado e tal, guardamos aquele papel com os documentos importantes. Passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos, né? Passaram-se 3 anos, 4 anos depois, em 2016, a gente estava num almoço em família, os primeiros dias ali de 2016, ali e tal, família reunida. Eu lembrei e falei assim, amor, você lembra de um papel que a gente escreveu lá naquela casinha que a gente morava, lá não sei na onde e tal? Ela falou assim, lembro demais, ué. É aquela carta que a gente escreveu. E aí eu falei assim, cadê ela? Falei, não sei, amor, deve estar jogado lá em casa. Aí minha sogra falou, está no meu livro. Pera lá, eu acho que eu sei onde é que está esse papel. O dia que vocês mudaram daquela casa, caiu uns papéis lá, eu peguei esse papel, achei interessante, guardei. Deixa eu pegar lá. Minha sogra buscou a carta. E aí quando ela trouxe aquele pedaço de papel escrito a lápis, que estava até meio apagado já, poxa, 4 anos depois, né? A gente começou a ler aquele papel, gente. Sabe quando você começa a ler algo assim, você se emociona, você fala assim, não, como assim? Peraí, ter mais de 4 barbeiros, a gente lembrou, a gente já tinha 28. Ser referência no Brasil, a marca já tinha ganhado uma proporção nacional. Trabalhar com os melhores produtos, aí nós lembramos da nossa vitrine, Schwarzkopf, Keone, Kerastase, fazer curso no exterior, já tinha ido 2 vezes para fora do país fazer cursos. Nunca ser assaltado, eu lembro que o ladrão entrou na barbearia um dia, levou uma televisão que estava pendurada, quando ele chegou na porta de madrugada, ele colocou a televisão no chão e saiu andando, de mão banana, ele não levou a televisão, ele não roubou a televisão. E a gente começou a ver aquilo tudo, cara, e começamos a ficar pranteado mesmo, chorando mesmo, vendo aquilo ali se ter realizado. E aí quando chegou no final da carta, a gente que estava só chorando comemorando, assim, emocionado do que tinha conquistado. A gente começou a chorar de soluçar. Por quê? Aí não foi mais de alegria. Foi de tristeza, porque tudo que a gente pediu tinha realizado, mas o último pedido não, que era a questão dos filhos.
E aí, mais uma vez, cara, 8 anos de espera. Não tinha se realizado. Poxa, escrevemos em 2012, escrevemos em 8 anos não, 4 anos de espera. Achamos em 2012, não, 8 anos, porque a gente casou em 2008. Exato. Então achamos em 2016, 8 anos sem engravidar. Com 3 diagnósticos de papel, assim. Ó. E aí a gente começou a chorar ainda mais e tal, Elisa mais emocionada ainda. Eu falei assim, amor, isso aqui vai acontecer. Eu tenho fé para isso. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que você espera. Isso aqui vai acontecer. E, por enquanto, nós não vamos falar para ninguém dessa carta, mas o dia que acontecer, aonde eu for, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre quanto Deus faz milagre, quanto a gente não pode deixar de acreditar nas promessas dele. Tarará. Beleza, guardamos aquela carta, emocionados, mas felizes. Pô, gente, eu não morava mais naquele barraquinho, a gente já tinha um apartamento, área privativa. Não no condomínio, não era no condomínio. É isso que eu ia falar. Era de frente ao condomínio. Tava quase. Mas é muito importante, eu acho, você trazer aqui, porque a partir do momento que você escreveu a carta e colocou ali, não deu para você ficar deitadinho esperando, só orando. Não. Eu vou chegar nessa Exatamente. parte. Então, nesses 4 anos, Nossa, teve uma Deus. jornada densa, teve cheque teve especial, muito risco, meu teve Deus do muito. céu. Exata. Eu quero que você traga. Nós vamos trazer. Vamos na parte lúdica do negócio, depois a gente entra na parte do crescer dói. Vamos. Aí, cara, a gente guardou aquela carta. Eu falei, o dia que acontecer, vai... Beleza, aí 4 anos depois, de novo, em 2018... Não, 2 anos. 2018, eu fui para a Bahia fazer um evento lá. Quando eu chego em casa, detalhe, eu estava no pior momento da minha vida, 2018. Eu tinha entrado em depressão, tive um burnout. Nessa época, em 2018, eu estava tomando Lexapro, Lexotan, Rivotril. O que mais que eu estava tomando? Ketchupina. Gente, eu estava tomando 4 tarja preta. Essas são as coisas que a internet não mostra. Pois é. Né? Você postou algum dia que você estava em depressão? Depois, né? Depois Só você se depois. curou, exato. Só É isso que eu ia te depois. falar. Então, tem muita coisa que vocês veem que vocês não têm a mínima ideia. Eu tenho certeza que quem assistisse, porque eu acho legal você também trazer que você trabalha as redes sociais também há muito tempo. Quem assistia jamais ia imaginar. Imagina, seu Elias, tá com Isso depressão. quer mostrar fraqueza. Tá tomando 4 tipos de tarja preta. Isso não existe, isso é impossível. Tem muita coisa por trás, que é o jogo por trás do jogo, que muitas vezes não é escancarado e que realmente paga o preço quem está vivendo aquilo sozinho, né, Elias? Porque é solitário. É muito solitário. Era um mix, né? Tipo, o lance do filho mexia muito comigo, o lance de ver a Lisa chorar todo mês quando a menstruação chegava, doía para mim. Juntou um caso de abuso na minha infância que eu passei, né? Eu fui molestado, não chegou a ter um abuso, mas eu fui molestado na minha infância. E aquele sentimento, sabe quando junta tudo? Dívida demais, e viajando demais, e excesso de compromisso, excesso de agenda, fama no Instagram, dinheiro, sabe? E, assim, eu não soube administrar aquilo. Em 2018 eu estava na pior fase, eu pensava em tirar minha vida todos os dias. Sabe o lance terrível mesmo, assim, gente? Eu estive no fundo do poço, cara. Na verdade, olha olha que loucura. vocês veem hoje, cara, é a melhor versão de todas. Já passou por tudo, assim. Pode ser que Deus vá permitir eu passar por momentos muito mais difíceis, mas se eu te contar tudo que eu já passei aqui, a gente tem que tirar do ar. Vocês vão falar assim, caraca, deixa eu sair dessa sala. Cada um tem uma história. Você talvez tenha uma história também que foi difícil, né? Mas isso não definiu o meu futuro. Olha que legal. Então, assim, independente do que você está passando, não significa que vai ser sempre assim, ou vai morrer assim e tal, entendeu? E olha que legal, você estava no topo e você, ao mesmo tempo, você estava no fundo. Tinha 500 mil seguidores. Quantas Nessa época, em 2018, eu já morava no condomínio que eu sonhei, tá? Eu já morava lá. Casa com piscina, BMW, ganhava muita grana por mês, 500, já tinha 4 unidades, eu já dava curso no Brasil inteiro, eu ganhava aproximadamente 80 mil por mês, 100 mil naquela época. Isso era muito bom, isso era muita grana, isso é muita grana até hoje, mas naquela época era muita grana. Eu era o mais rico da minha família, dos meus ciclos de amizade, tudo, sabe? Enfim. Aí eu quero te perguntar, você, hoje, nesse momento, você estava dentro do furacão. Estava dentro, quando você está dentro do furacão, tudo passa, tudo é uma bagunça. Hoje você está fora dele. Você olhando daqui, onde você está, se você olhar para trás e entender, o que você consegue entender claramente, porque eu tenho certeza que você tem essa resposta, que desencadeou isso em você. O que você acha, onde que você acha que você perdeu a mão para você encontrar essa pior versão do seu Elias, enquanto você estava vivendo o seu melhor momento profissional, você estava vivendo o seu pior momento, você com você mesmo.
Você olhando de fora hoje, onde você acha que São tá? tantos fatores, Marília, né? Minha infância foi abençoada. Eu tive pais incríveis. Só que por falta de conhecimento deles, eles talvez falharam em alguns momentos, né? Não na criação em si, mas pô, com quem deixava, sabe? Para onde ia, né? Então assim, coisas da infância, sentimento de culpa, sabe? Por exemplo, excesso de compromisso, excesso de viagem. Eu achava que tirar férias era um desperdício. Eu não podia, eu tinha sentimento de estar descansando. Não sei se já tiveram isso. Pô, eu não posso parar. Eu não ficava um momento sem É uma postar mente nada. escassa. Uma mente acelerada. Uhum. Pensamento acelerado. Eu achava que ir num psicólogo era coisa do demônio, devido à criação que eu tive. Psiquiatra era do demônio master. Tipo, aqui é errado, mas o psiquiatra é o demônio sinistrão ali, você não pode ir, tipo. E eu achava que, pô, não podia, entende? Então, por falta de conhecimento, eu padeci. Né? No dia que eu fui no psicólogo, eu falei assim, cara, isso é uma psicologia, que maravilhoso, eu saí de lá leve. Você falou, por que eu não fiz isso aqui Eu falei, antes? gente, por que eu não fiz isso antes? E aí eu fiz várias sessões de terapia com peso na consciência, sem contar para os meus colegas crentes, porque eles iam me julgar. Olha, cara, quanta gente fica preso na mente, gente. Olha só, a Bíblia é clara em Osés, quando ela fala, o povo padece por falta de informação, por falta de conhecimento. E aí, por exemplo, no dia que ele falou assim, que você tem que ir no psiquiatra, porque você tem uma agenda, a minha agenda era igual a do Wesley Safadão, gente, só que era do Elias Abençoadão. Só que assim, o Wesley faz 28 shows no mês, eu fazia 17 eventos no mês, de voo particular não, de voo comercial. Então eu tinha que ir um dia antes, ficar um dia do evento, que meu evento era de 8 às 18, só eu, e no outro dia eu tinha que estar voltando. Então imagina como é que equilibra isso, cara. Quarto de hotel, tive problema com pornografia, né? Contei isso para minha esposa, ela me ajudou e fui liberto disso, graças a Deus, mas precisei da ajuda dela. Né? Então assim, cara, é um excesso de coisas assim, eu ficava preso. O dia que ele falou comigo, você tem que ir no psiquiatra para tomar um ansiolítico, porque senão você vai parar. Você vai parar, irmão. Né? Ele era um psiquiatra cristão, um cara que, pô, Ismael Sobrinho, um cara de Deus, assim, que me estendeu a mão assim, e falou assim, vem, sai desse buraco aí que tem jeito para você. Aí ele me explicou o que é endorfina, serotonina, dopamina, o que quando falta no cérebro, o que acontece com o ser humano. Eu falei, cara, eu estou sentindo tudo isso. Né? Então, nem toda depressão é só espiritual, gente. Né? Eu não estava com uma depressão da alma, sabe? Tem 3 tipos de depressão. Né? Eu aprendi isso com a Tânia Teresa. Depressão da alma, sabe aquela que você perde um ente querido? Perde a mãe, perde Aquela o pai. dor profunda. Aquela dor que não vai embora. Esse é um tipo de depressão. Essa possivelmente você não pensa em coisas erradas. Tem aquela depressão que é do trabalho, que era o caso da minha, né, que você fica fadigado, sobrecarregado, você vê alegria em alguns momentos, mas a maior parte do tempo você está frustrado com tudo. E tem aquela depressão que é espiritual, que é ataque na mente o tempo todo, assim, sabe? E a minha não era essa, apesar de ter algumas coisas que aconteciam assim meio estranhas, mas a minha era muito do físico, sabe? Eu estava 15 quilos mais pesado do que eu estou hoje, muito inchado, sabe? Viajando, comendo mal demais, aquela coisa toda. Quando o médico falou comigo, cara, vou te dar um remédio que vai controlar a sua serotonina, você vai para academia, você vai tomar uma testosterona, sua testo está 200 e pouco, não sei nem como é que você levanta da cama, né? Você vai fazer isso. Eu tomava Venvance, gente, sem prescrição médica, eu não sou contra Venvance, sem prescrição médica, eu tomava um Venvance para palestrar, eu tomava um Rivotril para dormir, um Lexapro na hora que... Eu tomava um para não matar ninguém, um para não morrer, um para palestrar, um para dormir, um para acordar, um para ter energia, um para ter ereção, um para ter não sei o que... O cara sabe, tipo, vou fazer tal coisa, qual remédio eu tomo? Vou fazer amor, qual remédio eu tomo? Vou deixar de fazer amor, qual remédio eu tomo? Vou fazer uma palestra, qual que eu tomo? Parei a palestra, o que eu tomo agora? Caramba. Sabe qual é a boa notícia? Eu não tomo mais nada. Zero. Eu fui liberto. Eu tomo hoje só bomba, só testosterona, tô brincando, né? Só testosterona, creatina, reposição hormonal, né? E assim, tô liberto. Deus me curou, mas eu tive que fazer minha parte. Eu tive que ir no psiquiatra, eu tive que quebrar essa crença do pecado de tomar uma medicação. Né? O psiquiatra falou comigo assim, Elias, se você tivesse hipertenso, você ia ter que tomar remédio de pressão. Se fosse diabético, insulina teria que ser todo santo dia. Se fosse uma dor de cabeça, você ia tomar remédio. Cara, acorda para a vida, meu irmão. Você é um cara vivido, palestrante, ajuda a pessoa, você vai ficar preso nisso. Me ajuda aí, eu estudei 10 anos para isso, sou cristão, professo a mesma fé que você. Acorda, você vai sarar, confia em mim. Tomei aqueles remédios, mas eu tomava numa culpa, cara. Se eu morrer tomando isso aqui, eu vou para o inferno. Ai, Deus me perdoa por estar tomando Rivotril. Eu tomava Rivotril de canudinho. Aquela figurinha lá do gatinho segurando...
Mas, cara, quão importante foi para mim essas medicações, gente? Elias, eu Sabe? vou E te assim, falar uma eu não coisa. sou contra, tá? Se você está passando num momento de ter que tomar, cara, só toma. Agradece a Deus, Deus, obrigado, porque eu tenho dinheiro para comprar. Porque tem muita gente sofrendo com isso aí na rua que não tem condições, nem talvez um CLT seu está passando por isso e não tem condições para comprar medicação. Né? Mas eu tomava falando com Deus assim, Deus, eu quero ser liberto disso. O dia que o Senhor puder me libertar disso, eu vou agradecer. Se eu precisar de tomar isso por resto da minha vida, ok, eu vou passar por isso. Mas eu quero ser liberto. Eu precisei disso 2 anos, gente. 2 anos. E aí, quando eu estava com 2 anos, indo na consulta, fazendo aquele retorno e tal, eu falei, cara, você está muito bem, vamos tirar isso daqui. Foi Agora desmamando, tira esse, né? tira Foi esse. desmamando. Tirou tudo. E aí entrou com testosterona, igual eu falei, creatina, os manipulados pro cabelo e para baixo. Eu falei, cara, eu sou outra pessoa, minha mulher foi também. E testosterona, aquela coisa. Nós somos um casal de 20 anos agora. Entende? Maravilhoso, assim, cara. Quando você tem uma mente... o Paulo fala sobre isso, sobre você ser transformado pela renovação da sua mente. Perfeito. Você não pode ficar preso ao passado, você não pode ficar preso, sabe? A crença que colocaram na sua cabeça, alguma coisa que seu pai ou sua mãe falou que te deixou preso, uma palavra de um tio, de uma tia. A gente precisa ser transformado por essa renovação do entendimento. Eu gosto muito de trazer... Falei demais, né? Não, tá ótimo. Gente, estão gostando ou não estão? Tá tenso, mas eu sei que vocês estão gostando. Não, eu imagino o nosso público... Tá tenso, Não, o nosso público são empreendedores, Eu empresários. sou muito franco, viu, galera? Então, se eu falar alguma coisa aqui... Mas é o depois você jogo tira da do ar marca, aí é se isso você aqui. quiser. Não vamos cortar? Não vamos cortar, Malu? Não vamos cortar não, Malu. Ó, o nosso público meu público é empreendedores, empresários, tanto mulheres como homens. O que é muito importante? Tem muita gente que sofre muito sozinho. E aí está a importância também de você ter alguém que olhe, ou de você ser a pessoa que olha para alguém que está precisando dessa mão. Eu já fui essa pessoa, que cheguei para alguém que eu gostava muito e falasse, você não está bem, você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda, você precisa ter humildade para buscar ajuda. É importante. Nós que temos esse nível de consciência, gente, a gente precisa ter esse nível de consciência em 2 momentos. Tanto para você ter a humildade e entender que talvez você, na força do teu braço e com a tua sanidade do momento, você não vai aguentar mais. E também de ajudar o outro. Porque a gente sabe quando o outro não está bem, não está precisando. E às vezes a gente pode ser a pessoa, como foi essa pessoa que falou, não, ó, você já foi no psicólogo? Você precisa ir? Eu vou ser sincera, tá? Eu tive muito essa crença. Eu tive essa crença de pegar ajuda. Eu fui uma pessoa que eu, graças a Deus, até hoje, falo, todo mundo me pergunta, Marília, você se medica? Marília, você faz terapia? Eu não faço. Não faço terapia, não vou em psicólogo, tomo 0 medicação. Mas eu sou uma pessoa que tem... Eu estava falando sobre isso com as meninas, né? A gente estava jantando com as meninas do MV e eu falei sobre isso para elas. Mas eu sou a pessoa que eu faço o que tem que ser feito. Se eu precisasse, eu não deixaria que os meus filhos tivessem uma versão pior de mim. Isso, gente. Claro. Mas assim, se precisou, cara. E outra, procurando as pessoas certas. Exatamente. É sempre para nossa evolução, né? A gente cresce para isso também. Elias, eu fico imaginando quantas pessoas vão escutar isso aqui. Que bom. E em casa, às vezes estão passando por esse momento ou sabem que alguém está vivendo esse momento de uma forma silenciosa. Normalmente, eu não falo disso em evento de empreendedor, porque vocês vieram aqui para, cara, eu quero algo que vai me jogar para cima. Mas é muito bonitinho as palestras que a gente vê hoje, sabe? Só fala a parte boa, você se sente uma fracassada. Exato. Gente, essa vida é perfeita. A minha, eu sou um fracassado, eu sou um cara destruído. Esse cara não tem problema, não? Só tem coisa boa? Não. Deixa eu te contar o que eu vivo hoje, vocês vão falar assim, caraca, velho. É maravilhoso a vida desse cara. Não, realmente é. Deus mudou a minha história, porque eu trabalhei muito. Mas, assim, acho que essa parte faz você também falar assim, caraca, eu sou um ser humano também, né? Eu estou passando por essas coisas parecidas com isso, ou nada parecido, mas não quero nem passar por isso. Agora, um detalhe, tem mais mulher aqui nessa sala. O quão importante foi, cara, Lisa na minha vida nesse processo. Quando eu chegava em casa mal, cara, era incrível como Lisa nunca me julgou. Nunca me botou na parede, falou, você tá errado, vira homem, não sei o que tem, cadê meu homem? Eu preciso de você bom, quero um divórcio, que eu não aguento você desse jeito. E tal. Nunca ouvi nada nem do gênero da Lisa. Ela sempre me dava o ombro dela, sempre fazia um carinho no meu cabelo, falava, amor, eu tô aqui. Eu jamais vou te abandonar, eu prometi para você ser fiel na dor, na tristeza, na alegria, estou aqui com você, vamos para o médico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lembro dela me levar de crise de ansiedade para o hospital, com dor no peito, achando que eu estava morrendo, ela dirigindo, né, de baby doll, me levando para o médico, aquela coisa toda, chegando lá, cuidando de mim. Cara, na boa, se você está com um marido assim, não desanima desse homem, não. Se você está com uma esposa assim, não desanima dessa mulher. Uma depressão não significa que ela vai morrer assim. Muita gente morre em depressão, gente, porque não se cuida. Qualquer doença é assim.
Entende? Uma depressão ela pode ser superada. As pessoas falam que não existe uma cura para a depressão. Eu creio na cura, mas existe uma remissão, né? Então, assim, se está passando por isso, ou já passou, tem alguém que está passando, que precisa de ajuda, precisa de uma pessoa que acredita, que abraça, que apoia, que está junto, né? Ou um pai, uma mãe. Funcionário meu, por exemplo, quando chega para mim e conta as coisas que passou, eu banco, às vezes, consulta psicóloga, psiquiatra, né? Então, assim, enfim, mudando lá em Minas a gente fala, mudando de pau para cavaco, para não ficar só nas coisas ruins. Cheguei em BH, de viagem em 2018, dos dias mais ruins da minha vida, minha esposa me dá um presente com 2 sapatinhos dentro, falando, meu amor, nosso maior sonho vai se realizar em março. Né? Nosso bebê ou nossa bebê está chegando. E aí imagina você receber uma notícia, que é a que você mais espera, só que num dos piores dias da sua vida. E aí eu gosto de falar que todo mundo que está num deserto está muito próximo de um oásis, né? E aí Catarina, né, veio 1 ano depois disso, 9 meses depois disso. E quando eu peguei Catarina no braço, gente, no dia do parto eu lembro, eu tive que me medicar, tive que tomar Rivotril. Cara, eu falo disso numa naturalidade tão grande que eu estou liberto disso. Se eu não tivesse, talvez eu teria vergonha em falar. Mas o dia que eu peguei ela nos meus braços aqui, que eu olhei para aquilo, cara, eu lembrei de todos os choros que eu tinha tido, todas as crises que eu tinha passado, né, por causa da espera daquilo. E lembrar, por exemplo, que aquilo não veio de uma inseminação artificial, nem de uma fertilização que a gente já estava olhando, a gente queria fazer, por mais que a crença falava assim, não, isso é do demônio. Fertilização in vitro não é de Deus. Gente, somente o Senhor pode dar o fôlego de vida para um ser humano. Demônio não dá fôlego de vida para ninguém, né? Mas eu achava que era pecado, que era errado, mas a gente ia fazer assim mesmo. Não, se você pensa em fazer, não pense que isso é errado, né? Quando eu peguei aquela menina no colo, lembrei de tudo isso, eu entrei em lágrimas ali, em pranto com ela aqui e tal, a enfermeira não entendendo nada e tal. E eu não vou te dizer que eu ouvi uma voz bem alta dizendo assim, meu filho, não, mas eu senti claramente no meu coração, agora começa a sua cura. Ou seja, agora você vai ser liberto de tudo isso, agora você vai viver uma nova fase, tal, tal, tal. E o nascer dessa menina, que é a mais velha hoje, a Catarina, foi como eu cortar de uma rosa. Sabe quando você corta uma rosa? Ela não morre na hora, morre? Ela não morre na hora, mas ela vai morrendo aos pouquinhos. Então ali foi assim, ali eu fui tendo novas páginas sendo escritas da minha vida, comecei a me envolver, trocar fralda, ter aquele sorriso todo. Cara, foi ficando leve, e aí os remédios foram saindo, aquela coisa toda, e tarará. E aí fui liberto disso em 2020, e o negócio começou a crescer, as coisas começaram a acontecer, e aí, assim, hoje, resumidamente, a gente está na melhor fase da vida nossa, né? Graças a Deus. Moro naquele condomínio, né? Eu tenho uma das casas mais caras, se não for a mais cara do condomínio, é uma das mais caras daquele condomínio, que hoje está alugada para jogadores de futebol. A gente tem uma outra casa que, cara, o negócio cresceu, a gente fatura milhões e milhões e milhões, e mudei a realidade da minha família, dos meus pais e das pessoas que trabalham comigo, são 170 colaboradores hoje no grupo, né? E assim, tudo mudou. Mas vamos falar também das coisas, dos perrengues ali que a Marília falou, como que a gente construiu isso, né? E, cara, lá atrás, quando a gente estava fazendo tudo isso, eu não tinha crédito, eu não tinha o apoio de ninguém igual a gente tem agora, não tinha as batidinhas nas costas como a gente queria agora. E aí eu digitei na internet, eu lembro que eu digitei no YouTube, né? Como gerar valor para o meu trabalho. Aí apareceu um vídeo do Flávio falando de geração de valor, daquela coisa toda, de crescer dói. E aí a gente foi para o banco, pegou dinheiro emprestado, cheque especial, juros altíssimos. Acho que foi até por isso que sucedeu aquele burnout todo ali, né? Por falta de conhecimento, falta de informação, né? Então, você está presente num grupo, né, como o da Marília, está numa mentoria, isso acelera anos da sua vida, você evita de fazer muita besteira, você pede conselho, você pede direcionamento, você pega insight com os colegas que estão do lado, né? Isso, se eu tivesse tido essa oportunidade lá no passado, talvez eu tinha evitado tanta coisa, né, Marília? Tanta Não, coisa eu não acho que teria você acontecido. se sente seguro. Porque a pessoa que busca essa ajuda, como as meninas aqui do MV, eu falo, é muito engraçado, porque elas são mulheres completamente diferentes entre elas, né? Profissões diferentes, idades diferentes, momentos de vida diferentes, mas a visão é a mesma.
é o crescimento, é a evolução, é a disrupção. Ou seja, elas se sentem confortáveis, elas se sentem seguras umas com as outras. Então, não é sobre isso de você não poder conversar, você guardar só para você. Você está num ambiente onde as pessoas querem a mesma coisa que você. Então, você pode mostrar a sua vulnerabilidade, você é encorajada, Isso faz toda a diferença. você é impulsionada. Isso faz muita diferença. E você passou por isso. E o que é muito legal? Olha que bacana. Cada vez mais que você conta a tua história e honra a tua história, da onde você veio, tudo que você passou, quantas pessoas você está inspirando a fazerem e mudarem de vida. Pessoas que, assim como você lá atrás na barbearia, não imaginavam que isso era possível. A gente está com o Rafa aqui, o Rafa é barbeiro, eu tenho certeza que o Rafa nunca mais vai olhar para a barbearia dele do mesmo jeito. É sobre isso. É aumentar realmente a tua visão, é aumentar realmente a tua referência. E eu acho muito bonito você ter escolhido, além de crescer, você levar isso para a educação. Porque aí eu acho que a gente pode entrar na fase da criação de conteúdo, onde você entendeu que, por exemplo, tinha até uma pergunta para fazer para você. Que você entendeu que no seu jeito de se posicionar, você não precisava também copiar um padrão do mercado. E você criou uma marca muito forte. Acho importante a gente falar sobre isso. Até porque, modéstia à parte falando, não existia quem eu copiar. Como a gente foi pioneiro, você colhe você tem muitas vantagens por ser pioneiro. Hoje o Grupo Seu Elias conta com 28 frentes de negócio, todas elas dentro de um nicho, apenas uma não. E esse grupo ele é tracionado por 4 motores. Motor número 1 são serviços, ou seja, são 12 unidades da Barbearia Seu Elias, serviço premium. Motor número 2 é o educacional. A gente está com mais de 100 mil alunos barbeiros querendo aprender o que a gente construiu no motor número 1. E nós temos o motor 3, que é cosméticos, ou seja, todo produto masculino que a gente usa nas barbearias, nos eventos, é uma indústria de cosméticos nossa, do Grupo Seu Elias. E o motor 4 é uma educação multissetorial, ou seja, a gente tem mastermind para médico, para dentista, para todo mundo que quer fazer dentro de um nicho que a gente fez, no nicho de barbearias. Então, assim, só que lá atrás, por que a gente entrou no educacional e por que a gente começou uma geração de conteúdo? Eu tinha feito um negócio tão bonito, tão legal. Eu comecei um negócio certo, assim. Eu errei muita coisa, mas eu comecei certo. Comecei com uma marca legal, com um nome conceitual. Eu fiz um baita projeto arquitetônico. Ficou um negócio aparentemente bonito, assim. Atrativo, né? Diferente. Já com um branding muito forte de início, assim. Jogadores de futebol, estacionamento, manobrista. Sabe aquele negócio disruptivo que não tem? Você fala assim, caraca, não existe isso daqui. E aí, profissionais do meu segmento naquela época viram aquilo. Pô, quem é esse cara, velho? Cortando cabelo de Neymar, Messi, com estrutura dessa, quem é esse cara? Vou lá. Começavam a marcar cabelo comigo e perguntavam comigo às vezes, você não tem um curso não, cara? Você não dá aula? Eu falei assim, cara, não dou aula. Você quer aprender o que eu fiz, né, safadinho? Você quer ser meu concorrente, né? Pensava assim, né? Crença limitante. Não vou ensinar esse cara a fazer o que eu fiz. Até que um dia eu estava muito apertado financeiramente falando, falei assim, cara, se eu fazer um curso aqui e levantar um dinheiro a mais para me ajudar nessas contas aqui, nessa despesa, vou fazer. Aí fiz uma turma, cobrei R$100, convidei algumas pessoas e tal. E aí eu sou um cara chato, por isso que eu falei, quando você mandou a marca, eu admirei toda a identidade visual, todo o seu capricho. É verdade mesmo, sabia? Ele olhou, ele falou pra mim, adorei. Pô, incrível. Eu mandei um PDF pra convidá-lo, né, gente? Não podia falar, extremamente caprichoso. Espero você lá no meu podcast. Ele falou, eu adorei a sua identidade, adorei o capricho, parabéns, tá. E aí, assim, eu sou chato assim também. E aí, quando a gente fez o primeiro evento, eu levei fotógrafo, videomaker, fiz um crachazinho, um negócio grande, assim, não tinha ninguém do meu nicho fazendo isso. E aí aquilo, quando terminou, a gente ganhou um dinheiro, falei, caraca, eu sou um cara visionário. Aí depois já criamos uma marca, já marcamos o próximo evento, cobrando um pouco mais caro, aquilo foi sucesso, aí fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto. E aí eu entendi, cara, pô, tá cheio de gente querendo aprender o que eu já sei. Independente do nível de escala que você tá cheio de gente querendo aprender o que você já sabe. O que você precisa é formular um produto, alguma coisa, e ensinar para elas de maneira que você não vai falar com quem às vezes está muito acima de você, você vai falar com quem está abaixo de você. Eu entendi isso, falei, cara, eu vou ensinar essas pessoas. E aí comecei a trabalhar minha rede social intencionalmente para isso. Mostrar a estrutura do espaço, mostrar o quanto de colaboradores que eu tinha, quem que eu atendia, como eram os meus eventos, o que eu provocava de transformação na vida das pessoas, testemunho dos cursos, aquela coisa. Cara, o negócio pegou assim, o meu motor 2 hoje,
Ele só é o 2 que veio depois, mas ele é infinitamente maior do que o 1 em tudo, grau, número e gênero, faturamento, margem, sabe, tudo. Só que ele só vende assim porque eu tenho um motor 1 que é validado. Né? Então, por exemplo, pô, Elias, quanto você tem de margem nas barbearias? Eu tenho 15% de margem. No educacional, alguns produtos eu tenho 70, 80, 46. Mas eu só tenho 100 mil alunos, por exemplo, porque eles olham para o meu motor 1, que é minha alavanca principal, e falam assim, caraca, eu quero aprender o que esse cara fez. E aí tem muita gente no mercado hoje em dia, não estou falando mal de ninguém, por favor, pelo amor de Deus, não estou aqui para atacar ninguém, que não criou talvez um motor 1, sabe, uma alavanca importante, um negócio, uma provocação, uma transformação real na vida das pessoas, e tem uma dificuldade muito grande de vender. Pô, eu não consigo vender, meu CAC é muito grande, meu LTV é alto, meu turnover é não sei o que tem. Mas claro, cara, você não tem algo formado, você não tem algo... Né, eu costumo dizer que criar um motor 1 sólido, validado e funcionando e parará, desculpa o parará, ele diminui o tempo de decisão do seu cliente comprar de você ou não. Eu concordo. E você sabe que... o meu CAC é muito baixo, para você ter ideia. Eu concordo. E eu acredito que também quem faz na prática, entendeu? Como eu postei até um meme esses dias, onde eu falo, tem um videozinho assim, ó, não sou empreendedor, mas posso te dar um conselho? Eu coloco aquelas caras. Na verdade, não. Porque quem faz na raça, quem sabe a dificuldade que é empreender, criar um negócio, construir uma marca forte, você não vê relevância em quem não faz. Você valoriza outra pessoa que faz, entendeu? Então, a gente tem um olhar diferente para olhar para quem tem resultado. Não é assim? Eu tenho certeza que você, hoje, você é muito mais criterioso. Você saber se a pessoa realmente faz aquilo, com o que ela trabalhou, o que ela fez, é um crivo determinante para você se relacionar ou não. Total. Eu acredito assim, cara, todo empresário, médico, dentista, que é empresário também, ele pode mentorar alguém, ele pode fazer um produto, ele pode criar alguma coisa. Mas assim, tenta primeiro ser muito bom em alguma coisa, sabe? Por exemplo, você tem uma clínica de estética. Eu acho que se você quiser um dia ser um mentor e tal, não é que se você não tiver uma clínica de estética, você não vai vender mais. Mas as pessoas vão confiar mais em você, ver a sua clínica de estética funcionando perfeito e tal. Por mais que ela dá trabalho demais, dá uma margem muito pequena, mas, poxa, quando o seu aluno olhar aquilo e falar assim, nossa, não, eu quero aprender o que ele fez aqui. Entende? Eu tenho vários produtos high ticket, gente. A gente tem produto de 150, de 60, de 30, de 25, de 5. O nosso CAC, ele é baixíssimo, por causa da autoridade que a gente criou nesses outros produtos, entende? Então, independente, se você é uma fonoaudióloga, se você criar um consultório que funciona sem você, que tem várias fonoaudiólogas, que tem vários, sabe, consultórios ali dentro, muitas fonoaudiólogas vão querer aprender com você. Uma psicóloga, da mesma forma, uma dentista, uma harmonização facial, um advogado, né? Primeiro, o motor 1, ele precisaria assim, ser muito validado. Assim. Porque senão você vai virar um empreendedor de palco. E assim, a gente vê muito isso no mercado e é algo que eu nunca quis ser, assim, é um empreendedor de palco, entende? Muito bom. Estão gostando, gente? Eu quero abrir. Vamos abrir? A gente pode abrir 4 perguntinhas? Deve. Vamos? 4 perguntinhas para o seu Elias? Vamos lá. Aqui, ó, Natália. Seja bem-vinda, Ana. Oi, desculpa. Olá, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Eu sou a Natália. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou sua fã, Má. Obrigada, querida. E agora Seja eu sou muito sua bem-vinda. fã, Elias. Obrigado, valeu demais. Amei de verdade ouvir a sua história, foi muito inspiradora, me senti conectada com vários, até me emocionei algumas horas. Eu até anotei uma pergunta aqui. Qual conselho você dá a um casal empreendedor que está crescendo, como você cresceu, para que eles não se afundem nesse próprio crescimento? O que você fez, o que você faria diferente? Porque hoje o sucesso, ele assusta a própria pessoa que está crescendo, assusta as pessoas que estão do lado, que acabam influenciando no seu próprio crescimento. E, assim, hoje, para uma marca que está crescendo, para uma empresa que está crescendo, eu preciso desse conselho, porque eu acho muito importante para esse crescimento não me afundar. Né? Então, e ele afunda mesmo. Assim, afunda. E eu acho que seria, pela sua história, seria muito importante. Uma excelente pergunta, Natália, né? Isso.
E a gente tem um evento para casais, para você ter ideia, chama Casais Exponenciais. Já existe há 4 anos, são centenas de casais ali. E não estou fazendo venda de nada aqui não, tá? Só porque eu gosto disso. Mas bom saber. Eu gosto desse aconselhamento de casais assim para empreender. Ó, eu parto de um pressuposto que é o seguinte: para mim, eu não sou um cara religioso, mas eu sou cristão, acredito em Deus, em Jesus e tal. E ele me ensina que, pô, em primeiro lugar é o reino de Deus. Então, o que é em primeiro lugar o reino de Deus? É ir para a igreja todo dia? Não. Em primeiro lugar, eu tenho a consciência de que eu sou um cristão e o que eu posso fazer e o que eu não posso. Em segundo lugar, ele manda eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, em segundo lugar na minha vida é a minha esposa. Em terceiro lugar vem minhas filhas. E depois vem, pô, igreja, vem todo o restante ali. Minhas filhas, meus pais, depois vem todo o restante ali. Então, é o seguinte: tudo que eu for fazer que a minha esposa não tiver de acordo, eu tento entender o porquê, eu tento falar de um jeitinho, eu tento vender para ela esse sonho. Se ela não compra, eu não faço, né? E vice-versa. A gente tem esse acordo nosso, cara, não está de acordo, não faz. Beleza, então isso já é um ótimo parâmetro para a gente não dar errado. Em segundo lugar, nós nunca abrimos mão do nosso tempo como casal. Então, por exemplo, a gente tem 2 filhas hoje, né? E a gente não abre mão de umas férias por ano, eu e elas, as 3 juntas, e eu e ela. E nesse eu e ela é um lugar para a gente conversar, para a gente ter o nosso momento, para a gente ficar sozinho, para a gente curtir, tarará, tarará. Em todas as decisões eu coloco Lisa participativa. Por mais que hoje ela faz home office, ela não está na empresa mais todos os dias, ficou 10 anos, agora ela cuida das crianças, cuida da casa, cuida de toda essa parte operacional do lar ali, ela participa de tudo. Então, por exemplo, algumas decisões, ela não está de acordo, eu não entro. E, às vezes, decisões incríveis, que depois eu posso compartilhar no secreto, que eu falo assim, gente, como que eu não posso entrar num negócio desse? Mas ela não quer, então eu não vou fazer. Independente se é um bilionário, um milionário que está me convidando para fazer e tal, eu não vou fazer, porque eu temo a Deus, depois não é que eu sou capacho da mulher, não é isso, a gente não tem esse lance lá em casa. Essa sabe? competição, não né? Uma tem. soma. Isso é Exatamente importante. Isso é importante. Exatamente eu isso. acho que se eu pudesse agregar nisso, Deve. que eu acho muito importante, é que eu vejo muitos casais que se rompem por jogar jogo. Como é que chama da corda? Um puxa para cá, outro Um puxa puxa para pra lá. cá, um puxa pra lá. Primeira coisa, eu acho que vocês têm que jogar o mesmo jogo. Isso tem que ficar claro. Esses dias eu vi um vídeo, acho que vocês devem ter visto. Do lado de, tipo, tinha uma mesa com uma mulher do lado de lá e um cara do lado de cá. E ele fez um 6 e ela também fez um 6. E ele falou assim, levantou o papel, qual número você está vendo? Ela, 9. Não, é 6. Não, é 9. É 6. É 9, é 9, é 6. E o seu? Não, o seu é 9. Não, o meu é 6. É aquela discussão, porque eles estavam vendo em ângulos diferentes. Depois eles fizeram outro papel e passaram os 2 para o mesmo lado. Qual número está aqui? 6, 6. Ou seja, o casal tem que estar do mesmo lado. E uma das coisas que virou porque a gente tem divergência, não somos um casal perfeito, não estou querendo vender vida de novela para vocês aqui não, mas a gente é um casal quase perfeito, é abençoadíssimo, assim, graças a Deus. Mas uma coisa que mudou muito esse lance da mentalidade é eu começar a levar a Lisa para estar junto comigo, nos eventos, nas mentorias, participar das coisas. Eu falei isso aqui hoje, antes de você entrar. Ela poderia falar assim, mas eu não sou barbeira. Gente, tem que ser barbeira para entender de negócio, tem que ser psicóloga para participar de um evento de psicologia. Né? Por quê? Porque eu vinha para os eventos aqui em Alphaville e eu voltava para casa com uma mentalidade assim, cara. Tipo, foco lá em cima e ela ficou em casa. Não é que ela não tem uma mentalidade, mas ela não estava na mesma frequência, vamos dizer assim. Então, o lance de andar junto levou ela para a mesma frequência de pensamento, vamos dizer assim, né? E aí, cara, a gente não faz nada que ela está em desacordo, eu estou em desacordo, ela é participativa de tudo, a gente não abre mão do nosso tempo, eu jamais tiro a autoridade dela numa reunião, se ela falou alguma coisa que eu não concordo, eu fico caladinho e vice-versa, né? Por exemplo, eu até postei nos meus stories ontem, uma entrevista que ela deu para a nossa equipe de marketing lá no grupo, a gente fez uma convenção esse final de semana, e ela falando, eu coloquei assim, quando me perguntam, seu Elias, quem manda no grupo, seu Elias? Ali, eu dou honra muito para ela, eu posto muito ela na rede social e vice-versa e tal. Então, não é que a gente é um casal perfeito, mas a gente tem muita consciência de que, em primeiro lugar, é Deus, segundo, é eu e ela. Então, a gente jamais vai abrir mão de nós por causa da empresa, por causa de um funcionário, por causa de qualquer outra coisa assim, entendeu? Então, por exemplo, a palavra divórcio no nosso lar, ela é proibida de ser até professada, até falada assim, ó. A gente tem esse acordo de não falar sobre isso. Tipo,
Sabe quando você está com raiva? Vamos divorciar de você. A gente nunca falou isso. Né? E a gente não deixa nem isso passar na cabeça. Porque a gente tem esse compromisso, cara. A gente casou para a vida. A gente casou para passar a eternidade juntos. Legal. Eu quero ser igual ao meu pai. 54 anos de casado. Meu sogro e minha sogra com 40 anos de casado. A gente tem bons exemplos dentro de casa, assim, entendeu? Muito bom. Então, Obrigada. Ajudou, Ná? Muito. Foram muitas respostas dentro de uma. Dentro da mesma. Anota e eu acho que você vai conseguir entender aonde que está faltando, aonde que você pode intensificar mais. Né? Eu falo que, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo muito para as meninas do MV, muita gente foge das conversas difíceis. Porque acha que conversa difícil vai estragar, vai estressar, vai acabar com o dia. E muito pelo verdade. contrário, as conversas difíceis, elas previnem muita coisa. Eu tive... Porque você vai deixando de ter, você vai prolongando e a hora que vê, não tem mais conversa. Você não sabe mais lembrar, você não sabe mais falar, você não sabe mais pontuar. É tanta coisa que está corrompida pelo trabalho, pelo negócio, pelo resultado, que a hora que viu, um não está se suportando mais. E eu já vi inúmeros casos assim. Então, uma frase que ele disse me marcou muito, tá? Nada acima de nós, nem um problema, nem um funcionário, nem uma situação, nada. Então, eu acho que isso é muito importante. Unir isso com as conversas difíceis, eu acho que vai te ajudar muito. E às vezes pode falar assim, mas eu sou estou citando psicologia porque é a primeira profissão que vem na mente. Eu sou psicólogo, ele é engenheiro, a gente não trabalha junto. Gente, vocês trabalham juntos, só com negócios diferentes, com áreas diferentes, mas vocês trabalham juntos. Pela mesma vida, Pela né? mesma vida. É isso. Uma vez, só para finalizar, eu tive um ensinamento, cara, que mudou tanta coisa na minha cabeça com relação a relacionamento, que é o seguinte... se a gente quiser um relacionamento, não é que a gente tem que espiritualizar tudo, mas se a gente quiser um relacionamento certo, duradouro, é só a gente fazer o que está escrito. A Bíblia manda você amar a sua mulher. O único mandamento que ela tem para o homem, com relação, um dos únicos, né, e dos mais assertivos, é que você tem que amar a sua esposa. E ele manda a esposa respeitar o marido. Ela manda, né, a esposa respeitar o marido. E aí, por exemplo, quando você... Imagina uma setinha aqui, ó, aqui tem uma setinha. Quando você age amando a sua esposa, ela tem uma reação. Como? Respeitando o marido. É cíclico, né? É cíclico, é um ciclo virtuoso que chama isso. Você ama, ela respeita. O homem não tem muito essa necessidade, gente, de ficar recebendo florzinha, coraçãozinho, beijinho, eu te amo toda hora. Se o homem começa a receber demais, ele fica fraco. Ele fica aquele homem fraco. Não é que você não tem que falar que você não ama seu marido, nem que ele está lindo, cheiroso, isso é importante. Mas demais, ele não precisa disso. Mas ele precisa, por exemplo, esse é meu marido. Ele é quem resolve tudo lá em casa. Ele é que é o cara aqui em casa. Esse é meu macho. Esse é meu homem. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é o melhor cara que tem no mundo. Precisa ou não, gente, dessa validação? A gente fica... Precisa. Agora, vocês precisam disso? Essa é minha mulher. Ela quer... Não, vocês precisam de amor, de carinho. Está escrito isso, é só a gente fazer. Agora, o contrário disso, gente, começa a agir sem esposo, sem amor com a sua esposa. Lembra do ciclo? Ela reage sem respeito. Perfeito. E aí entra num ciclo insano, sabe? Tipo assim, aí o casamento acaba, porque fez o que não está escrito. Entende? Então é muito simples. Deixa eu te falar, relacionamento é muito mais simples do que a gente faz, do que a gente imagina. Só que a gente complica tudo, por querer achar que não tem que fazer o que está escrito. Ou, né, eu não sou religioso, tá? Mas segue esse conselho para você ver se não vai dar certo. Vai melhorar muita coisa. Então, amar é abrir mão de um tanto de coisa, amar é uma questão de escolha, amar é, sabe, olhar para as fraquezas ali e falar assim, cara, eu escolhi amar, então eu vou amar desse jeito mesmo. Minha esposa está gordinha, mas você escolheu amar. Meu marido está gordinho, mas você escolheu amar. Investe, Vou trabalha, amar, vou cuidar, vou fazer academia, se cuidar, não é isso verdade? Muito bom. obrigada. Ajudou, Ná? De nada. Isso tá bom. Aí, Eu acho que o seu Elias vai ter que vir mais um episódio. O que vocês acham? Hã? Bom, eu queria... O nosso tempo está estourado. Eu Acabou queria já. muito continuar. A gente vai ter que ter uma outra conversa. Tá aceito o comprometimento público um próximo tá feito. episódio, combinado? Eu gostei muito de vir aqui falar Que contigo. bom, querido. Eu fiquei muito feliz. Vocês Muito à gostaram, vontade galera? aqui. Foi muito bom, né? Que legal, obrigado. Bom, ó, vamos lá. 2 perguntas pra gente Vai lá, encerrar. manda bala. Daqui 10 ou 20 anos, quando seus filhos olharem pra sua história, o que você quer que eles entendam sobre quem foi você? Nossa, pô, vocês estão profundo hoje, hein, cara? Eu sou profunda, viu, Eu gente? vi um vídeo Eu ontem gosto da de uma profundidade. noiva honrando o pai. Não sei se vocês já viram, honrando o pai e a mãe no casamento. Né? Eu comecei a chorar tanto com aquele vídeo. Vocês viram? Um cara eu de já cabelo vi esse grisalho vídeo. e tal. Eu já vi esse vídeo. Cara, eu comecei a chorar com aquele vídeo. Falei assim, Deus, eu quero isso aqui, Deus. Eu quero ver Catarina e Clarinha no altar, honrando a Deus sobre todas as coisas. Eu quero honrar a família. Eu quero isso, me dê vida. O Senhor conhece o meu destino. Se no meio desse caminho tiver um adultério, muda esse destino meu, muda qualquer coisa. Se no meio do caminho tiver alguma coisa para me embaraçar, para eu não viver isso, muda.
muda isso, tia, eu quero viver isso. Eu quero... Então, respondendo a sua pergunta, eu quero que elas olhem para trás e vejam o pai que ela teve, o quão chato ele foi no início ali, mas o quão importante isso foi. Né? Então, por exemplo, os ensinamentos que a gente dá agora pequenininho, o quanto valeu a pena isso para elas lá nessa visão de futuro. Né? Então, e aí eu mostrei para a Lisa, né? A Lisa chorou da mesma forma e a gente viu os 4 juntos depois. Eu falei, filha, o papai quer isso aqui para vocês. E elas também se emocionam. Cara, foi a coisa mais linda do mundo, assim. Né? Depois eu posso te mandar o vídeo se você quiser. Você já viu, né? Acho que você já deve ter visto esse vídeo. O do casamento já. Esse aí. Esse já, aí que eu tô te já. falando. Lindo, lindo, lindo. E aí, assim, a minha visão de futuro para elas é isso, cara. Meninas bem criadas, né? Honrando a Deus sobre todas as coisas. Se eu vou conseguir ou não, só Deus sabe. Mas eu vou fazer a minha parte para que isso aconteça. Né? Eu não vou me negligenciar para que isso aconteça, entende? Amém. Dando carinho, suporte, amor, cuidado, atenção, correção. Amém. Né? O pai que ama de verdade não é só o que aplaude, que dá carinho e amor, não, é o que corrige também. A minha mãe sempre falou isso, tem que ter um limite entre a mãe e a melhor amiga. Minha mãe sempre falou, eu não posso ser só sua melhor amiga, eu tenho que ser tua mãe. E a gente tem que saber que a nossa responsabilidade vai além da amizade, né? Elias, para finalizar, uma frase que você queira deixar para realmente marcar a mente, o coração das pessoas, para todo mundo que ficou até o final, falar, cara, que bom que eu fiquei até o final desse episódio, depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu escutei, eu ainda vou levar essa frase e vou colocar para dentro. Tá. Primeiro eu vou falar um versículo, depois eu falo a frase. Colossenses 3:23, é um dos primeiros versículos que eu ensinei para minhas meninas. Tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que lindo. Né? E aí, baseado nisso, muitas coisas na vida a gente faz às vezes de qualquer jeito, faz só o que foi pedido, né? Faz só aquilo que deveria fazer, não tem aquela milha extra, vamos dizer assim, aquela, né? Cara, eu preciso fazer mais, eu preciso me dedicar mais em casa, com meu marido, com meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho. Você sabe que você pode dar mais de você e às vezes a gente não dá. Então, uma frase que eu gosto muito, que é sobre isso, que é o seguinte, dar menos do que o seu melhor é sacrificar o dom que Deus te deu. Então, dar menos que o melhor é perda de tempo. Essa é a frase. Já que é para ser uma marca, que sejamos uma marca extraordinária. Exatamente. Uma salva de palmas para o seu Elias. Obrigado. Caramba, Elias, que show! Que bom que você gostou. Que delícia, foi sensacional. Obrigada por dar o que há de mais valioso, que é o seu tempo, Que né? isso, uma honra. Para quem ainda não acompanha, comece a acompanhar já, @seu Elias, ele traz um conteúdo incrível e realmente assim, eu falo Não que é só para o barbeiro, viu, gente? Eu falo não, para de empresário, jeito falo nenhum. de vida. Eu falo que é um conteúdo Barbeiro foi onde eu completo. comecei. Eu me identifico muito, porque eu acredito que nós somos todos os nossos capitais, desde o nosso intelectual, nossa performance, nosso espiritual, nossa família. Então, o seu Elias traz um conteúdo incrível. Acompanhe. Esse foi o nosso episódio número 2. Você pode também, em algum momento, fazer parte aqui do podcast O Jogo da Marca, junto com a nossa plateia maravilhosa, viver essa experiência ao vivo, sem cortes. No meu perfil, @Mandrioli, tem o link onde você se inscreve e fica atenta sobre a próxima data e pode fazer parte aqui da nossa plateia, tá bom? Não esqueça de se cadastrar aqui, de se inscrever no nosso canal e, principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar essa mensagem. Eu falo que nós não podemos só ser luz, a gente precisa ser farol. E quando a gente pega uma mensagem, algo que tocou a gente compartilha com alguém, a gente não deixa morrer na gente, né? A gente leva pra frente. Então, pega esse episódio, manda pra alguém que precisa escutar um trecho, um momento, uma frase disso aqui. Foi um prazer ter vocês aqui. Plateia, gostaram? Uhul! Foi Obrigado, maravilhoso. gente. Valeu. Obrigada, até a próxima. Valeu.